No mês passado, o principal órgão de segurança do Iraque realizou reunião de emergência em Bagdá. Na pauta, autorizar forças paramilitares a atacar tropas americanas por todos os meios. É isso mesmo que você ouviu. O governo que Washington instalou em 2003, que Washington bancou para reconstruir e sustentou por 2 décadas, autorizou ataques contra soldados americanos estacionados em solo iraquiano. Claro, os Estados Unidos não são a única nação da qual o Iraque depende. Bagdá recebeu armas e dinheiro de Washington por 20 anos, enquanto importa eletricidade e quase tudo de Teherã, mantendo um delicado equilíbrio que só funciona quando esses dois não estão se matando. 50 dias após o início da guerra entre Estados Unidos e Irã, o Iraque está nessa situação. O país está em um dos arranjos geopolíticos mais estranhos do Oriente Médio, e as próximas semanas definirão se esse equilíbrio resistirá à guerra ou se o Iraque será a próxima vítima. Quem está realmente no comando? Em 24 de março à tarde, houve uma reunião de emergência no Conselho Ministerial de Segurança Nacional, o mais alto órgão de segurança do Iraque. O primeiro-ministro, o assessor de segurança nacional, chefes de inteligência do Iraque e quase todos os figurões de Bagdá estavam lá. Também participaram figuras seniores das forças paramilitares do país, grupos armados oficialmente sob o Estado iraquiano, mas que frequentemente respondem a outra pessoa em outro lugar. Naquela manhã, um ataque aéreo dos Estados Unidos e Israel matou 15 combatentes em uma base na província de Anbar. A pauta era como Bagdá reagiria ao ocorrido. Se acha que eles pediram moderação ou promoveram diálogo, está muito enganado. O Conselho autorizou formalmente as forças de segurança iraquianas, inclusive paramilitares, a reagir a futuros ataques americanos por todos os meios disponíveis. Essa foi praticamente a autorização mais ampla que eles poderiam conceder. A autorização para abrir fogo passou aos comandantes das unidades sem precisar do aval do Comando Central. Agora pare um segundo para realmente absorver isso. O governo iraquiano, aquele que Washington acabou criando após a guerra do Iraque, acabou de responder a um pedido para atacar americanos em solo iraquiano, basicamente dizendo: cara, não é mais com a gente, agora é com vocês. Vai lá, irmão! Uma fonte ligada ao primeiro-ministro disse à Al-Hura Network que a assinatura ocorreu por pressão dos paramilitares, o que não surpreende, já que no início do mês ele se recusou a nomear os grupos responsáveis pelos ataques a alvos americanos, mesmo enquanto eles reivindicavam os ataques nas redes sociais em tempo real. A diretriz faz mais sentido quando se entende o que são esses grupos paramilitares e sua influência no país. São uma instituição de segurança reconhecida pelo Estado, financiada em parte pelo orçamento federal e comandada por alguém que responde ao primeiro-ministro. Grande parte deles não responde a Bagdá, mas a Teherã, cuja Guarda Revolucionária Islâmica treinou, financiou e muitas vezes comandou esses grupos na última década. Quando essas duas teorias entram em conflito, como ocorreu naquela sala no dia 24, fica claro para onde a situação caminha. Essas redes já estavam revidando mesmo antes do Estado oficialmente dar sinal verde para que fizessem isso. Centenas de ataques com drones e foguetes contra alvos americanos e curdos nas semanas que antecederam a reunião de 24 de março, com alguns dias registrando dezenas de lançamentos. Fuad Hussein, ministro das Relações Exteriores, talvez tenha feito a avaliação mais honesta sobre como isso afetou o Iraque, em entrevista à TV curda em 22 de março, Ao ser perguntado se Bagdá conseguiria controlar suas forças paramilitares, se preciso, ele respondeu oficialmente diante das câmeras: acho que não. Se isso virar uma questão de controle e conflito, não sei quem tem o equilíbrio do poder militar. Na mesma época, o porta-voz de um grupo que atacou os serviços de inteligência iraquianos, matando uma pessoa, foi à TV acusar oficiais curdos de serem espiões do Mossad e apontou o vice-diretor, funcionário do Estado iraquiano, como agente estrangeiro. E nós sabemos, isso provavelmente está parecendo um pouco louco agora. Aqui estamos nós, no meio de uma guerra intermitente com o Irã, e agora o Iraque está dando sinais de que quer entrar na festa. Como alguém consegue acompanhar tudo isso? Mas confie na gente quando dizemos que essa história é importante e que você pode, pelo menos, entender um pouco dela.
Tudo o que realmente é necessário é entender o básico, começando pelos eventos que aconteceram há mais de uma década. E antes de mergulharmos no DeLorean e voltarmos cerca de 10 anos no tempo, uma pausa rápida para te contar sobre a nossa pequena missão paralela. Frontestoco é o nosso site voltado para assinantes, para quem quer se aprofundar ainda mais nesse tipo de história e realmente mergulhar nos detalhes de tudo isso. Semanalmente, publicamos 2 vídeos e 2 artigos de especialistas sobre os bastidores dos conflitos que moldam o mundo. Na última semana, publicamos o relato de um piloto de drone ucraniano na linha de frente, uma análise de como Teherã impediu uma revolução no Irã e o segundo episódio do nosso podcast sobre o Oriente Médio. Basicamente, se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo assim, só que ainda mais aprofundado, a Frontstock Company tem o que você procura. Por apenas $5 por mês, você tem acesso a todo tipo de conteúdo exclusivo. E agora, vamos entrar nesse DeLorean, certo? Fantasmas de Mossul? Agora, essa história realmente começa no verão de 2014, com um dos colapsos militares mais dramáticos do século XXI. Naquela época, o exército iraquiano, despreparado e mal equipado, era constantemente empurrado para trás no oeste do país por combatentes do Estado Islâmico, que vieram do caos na Síria e começaram a criar uma região autogovernada nas províncias sunitas. Fallujah caiu em janeiro, Ramadi foi cercada na primavera e no início de junho, o ISIS já chegava aos portões de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque. A cidade estava protegida por cerca de 60 mil soldados iraquianos e policiais federais, contra alguns milhares de combatentes do Estado Islâmico. A batalha durou 4 dias, até que os 60 mil soldados abandonaram suas posições, deixaram tanques Abrams e Humvees dos Estados Unidos e fugiram. Isso ficava a apenas algumas horas de carro de Bagdá, e ninguém conseguiu detê-los. A maior parte da culpa, tanto na época quanto ainda hoje, inclusive em uma investigação parlamentar iraquiana de 2015 que recomendou acusações criminais, recaiu sobre Nouri al-Maliki, então primeiro-ministro iraquiano. Ele passou o segundo mandato eliminando oficiais não leais do exército e preenchendo os altos escalões com aliados xiitas de qualificações duvidosas. Enquanto isso, ele conduzia uma política interna tão abertamente sectária que ajudou a transformar as províncias sunitas do Iraque em verdadeiros celeiros de recrutamento para jihadistas. O governo do Iraque, para seu crédito, ao menos previu o colapso de Mossul e pediu assistência aérea aos Estados Unidos repetidamente. Mas o governo Obama, ainda sentindo as feridas da retirada de 2011 e temendo voltar ao Iraque, recusou. Já o Iraque, porém, não hesitou. E aqui, talvez seja necessário lembrá-lo de algo. O ISIS representava uma ameaça catastrófica para a República Islâmica. O comandante da força Quds, Qasem Soleimani, teria embarcado em um voo para Bagdá poucos dias após a queda de Mossul, oferecendo conselheiros, armas, dinheiro, tudo isso com certas condições, é claro. Mas, diante da situação, o governo iraquiano não tinha alternativa. O Irã usou a identidade religiosa comum à maioria dos iraquianos para ajudar na luta. O principal clérigo xiita do Iraque, grande Ayatollah Ali al-Sistani, emitiu um decreto convocando todos os homens iraquianos aptos a pegarem armas e se voluntariarem para defender o país. Dezenas de milhares atenderam ao chamado, formando a maior mobilização militar da história moderna do Iraque. E como o exército havia sumido, o governo precisou improvisar uma estrutura para absorvê-los. Foi criada uma organização chamada Forças de Mobilização Popular, PMF, que no papel parecia uma medida emergencial de guerra. Na prática, a estrutura também incorporou uma rede de milícias apoiadas pelo Irã, que passaram a década anterior lutando contra a ocupação americana em nome de Teherã. No final de 2014, grupos como Kataib, Hezbollah e Asaib al-Haq já estavam inseridos dentro da nova estrutura, recebendo salários do Estado iraquiano enquanto ainda obedeciam ordens de Teherã. O que dificulta desvendar isso, mais de uma década depois, é que as PMF realmente ajudaram a vencer a guerra contra o ISIS no Iraque. Com o exército regular iraquiano ainda em pedaços,
coube às PMF, que mais tarde receberiam o tão necessário apoio aéreo da coalizão, liderada pelos Estados Unidos, fazer o trabalho brutal de combate casa a casa para retomar cidades como Tikrit e Fallujah. O governo iraquiano recuperou parte da legitimidade ao retomar Mossul, onde milhares de combatentes morreram. Quando o ISIS foi derrotado territorialmente em 2017, as PMF se destacaram como heroínas, principalmente entre os xiitas. Mesmo nas áreas sunitas controladas pelo Estado Islâmico, ver as PMF e não o exército ajudando era algo inesquecível para as pessoas. Diante desse legado, Bagdá não podia dissolvê-las. O método do Estado iraquiano para lidar com esses caras desde então tem sido mais ou menos o mesmo método que usou desde 2003 para todas as outras facções sectárias do país. Integrá-los ao sistema, fornecer dinheiro para mantê-los satisfeitos e esperar que não causem problemas. Em 2016, o parlamento integrou as Forças de Mobilização Popular às Forças de Segurança do Iraque como instituição independente subordinada ao primeiro-ministro. As facções receberam salários, cobertura legal e uma parte fixa do orçamento federal, que subiu para 3,6 bilhões de dólares anuais. O que eles não conseguiram e o que Bagdá nunca tentou impor foi uma cadeia de comando realmente centralizada lá. Quero dizer, o que poderia dar errado com isso? O triângulo amoroso mais constrangedor do mundo. A resposta à pergunta sobre o que poderia dar errado veio em 28 de fevereiro de 2026, quando bombas americanas e israelenses atingiram o Irã. E isso deixou as coisas incrivelmente constrangedoras para o Iraque. O problema é que os dois principais parceiros internacionais do Iraque estão agora trocando tiros em território iraquiano. O primeiro desses parceiros, o Irã, é o vizinho imediato do Iraque, com quem compartilha uma fronteira de 1.500 quilômetros de extensão. O comércio entre os países atingiu cerca de 12 bilhões de dólares em 2024, com o Iraque como o segundo maior parceiro de Teherã após a China. Como boa parte da indústria do Iraque foi destruída pelo ISIS e ainda não se recuperou, isso é crucial. Tudo, de alimentos a materiais de construção e produtos farmacêuticos, vem da República Islâmica. Além disso, a energia iraniana fornece cerca de 1/3 da eletricidade do Iraque. E quando Teherã corta esse fornecimento, como fez várias vezes em 2024 e nos primeiros dias da guerra atual, cidades inteiras do Iraque ficam às escuras. Outro parceiro, os Estados Unidos, desempenham um papel igualmente vital no país. Desde 2014, Washington destinou mais de 15 bilhões de dólares ao Iraque em assistência de segurança, treinando o Serviço de Contra-Terrorismo, a única unidade de elite genuinamente multissectária das Forças Armadas iraquianas, além de fornecer poder aéreo. Isso teve um papel fundamental em expulsar o ISIS do norte do país. E além do lado militar, está toda a arquitetura financeira por trás disso. Aproximadamente 90% da receita do governo iraquiano vem das vendas de petróleo em dólares, que passam por uma conta do Banco Central do Iraque no Federal Reserve, em Nova York. Esse arranjo dá a Washington algo como um botão para desligar a economia do Iraque. Quando o Tesouro endureceu as regras para liberar esses dólares, como vem fazendo repetidamente desde 2022, colocando bancos iraquianos na lista negra e travando transferências específicas, o dinar oscilou e os preços das importações dispararam em questão de dias. Bagdá não pode se dar ao luxo de perder esse canal, assim como não pode se dar ao luxo de perder a eletricidade iraniana que mantém metade do país iluminado. Escolher entre eles não é uma opção. Desde o início de março, esses dois parceiros vêm matando integrantes das forças de cada lado em solo iraquiano. É um triângulo amoroso bem complicado, não é? Desde o primeiro fim de semana da guerra, as facções alinhadas ao Irã das PMF têm travado o que equivale a uma campanha coordenada contra alvos americanos e do governo iraquiano a partir do território iraquiano, com ataques atingindo alguns dos locais mais importantes do país. Drones na base aérea de Harari, com tropas dos Estados Unidos, foguetes no consulado americano em Erbil e ataque ao Camp Victory, perto de Bagdá. Só para começar, fogo americano e israelense matou cerca de 80 combatentes das PMF e feriu mais de 250, além de causar mortes no exército iraquiano, na polícia e entre civis no fogo cruzado. Na verdade, foi a capital curda, Erbil,
que durante a maior parte da era pós-2003 foi a área mais estável do país, mas acabou sendo alvo quase diário de drones e mísseis. Em 7 de abril, Washington e Teherã anunciaram um cessar-fogo de 2 semanas, seguido pelas facções das PMF pró-Irã no dia seguinte. As coisas têm se mantido estáveis desde então, mas no momento da gravação, esse cessar-fogo está prestes a expirar em apenas algumas horas. E embora nossa bola de cristal ainda não nos permita enxergar através das névoas e ver todas as formas como este episódio pode ficar desatualizado até o momento em que o publicarmos, pelo menos podemos afirmar uma coisa com certeza. As últimas 6 semanas transformaram fundamentalmente o Iraque. Bagdá já estava em uma situação estranha. Após as eleições parlamentares de novembro passado, o país ficou em limbo, sem conseguir formar governo. O impasse se deve ao maior bloco no parlamento, que se consolidou em torno de ninguém menos que Nouri al-Maliki, como sua escolha para primeiro-ministro. Sim, o mesmo al-Maliki, cujo mandato anterior como primeiro-ministro presidiu à ascensão do Estado Islâmico e ao colapso completo do exército iraquiano. Saddam permanece no cargo como interino, e embora ele possa acabar conseguindo um segundo mandato por causa disso, seria mais por pura falta de uma alternativa viável do que por qualquer grande aprovação de sua gestão. Isoladamente, nada disso seria novidade para Bagdá, que é tão cronicamente disfuncional que faria a Bélgica parecer o exemplo máximo de governança calma e ponderada. Mas, neste momento, essa crise política está atingindo o auge justamente quando os 2 parceiros mais importantes do Iraque estão tentando forçar Bagdá a fazer uma escolha. Um casamento forçado com os Estados Unidos ou um noivado com a vizinha República Islâmica. O Irã, por sua vez, não está esperando e deixando as coisas ao acaso. No fim de semana, o comandante da força Quds, S. Malkani, apareceu pela primeira vez desde o início da guerra com os Estados Unidos, mas não em Teherã ou Isfahan. Ele estava em Bagdá e, segundo relatos, estava realizando reuniões com milícias pró-Teherã e líderes políticos enquanto um cessar-fogo frágil com os Estados Unidos se mantém. Do ponto de vista de Teherã, o tempo pode ser crucial, pois estudiosos veem este como um momento decisivo para o país controlar suas milícias antes que seja tarde demais. David Schoenecker, do Washington Institute, escreveu que, abre aspas, se Bagdá não agir em breve, o Iraque também se tornará um estado falido. Outros fizeram uma avaliação menos generosa do país, incluindo Renard Mansour, do Chatham House, e Bridget Toomey, da Fundação para a Defesa da Democracia. Infelizmente, há uma lógica real nessa avaliação mais pessimista. Renard Mansour afirma que o governo iraquiano é tão fragmentado e sem poder que não consegue enfrentar certos grupos. Mesmo que haja alguma vontade por parte de algumas elites políticas em Bagdá de pôr fim a essas milícias, fecha aspas, enquanto Toomey argumenta que, citando novamente, os funcionários do governo em Bagdá só agirão contra as milícias sob pressão dos Estados Unidos, fecha aspas. Então, onde isso tudo nos deixa? Bem, não há sinais de que o Iraque enfrente algo parecido com o que aconteceu em 2014. As forças de mobilização popular vão garantir isso. Mas além dessa análise imediata, há uma preocupação real de que o que estamos testemunhando é a transformação lenta de um país. Quando a guerra terminar e Bagdá tiver que escolher entre Estados Unidos e Irã, pode perceber que essa decisão já foi tomada em seu lugar. Que os sinos de casamento já estão tocando em Teherã e toda a cerimônia foi planejada justamente pelas milícias que ela vem financiando esse tempo todo. Em resumo, o governo do Iraque pode não entrar em colapso no sentido tradicional, mas talvez já tenha perdido o controle de seus combatentes mais eficazes. Obrigado por assistir.